Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. Imagino que você está em sua casa, mas mesmo assim os cuidados precisam ser mantidos em relação à Covid-19. Então, o uso da máscara ainda é um fator importante e extremamente necessário, o distanciamento social e a higiene das mãos. A prevenção, ela está em nossas mãos. Vamos para mais uma aula de matemática? Em nossa última conversa, discutimos a respeito da crise hídrica no Paraná. Trabalhamos com medidas de capacidade. Trouxe a você, estudante, algumas dicas de hábitos que podemos estar colocando em prática para que o consumo da água diminua. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo. Vamos trabalhar com um número que tenho apresentado com certa frequência em nossas aulas anteriores. Começamos hoje frações. Número fracionário. Quando pensamos em número fracionário, utilizo ele sempre quando eu tenho a necessidade de trabalhar com partes ou parte de um inteiro. Ou seja, usamos as frações quando precisamos indicar as subunidades de um inteiro. Então, frases como essas são muito comuns. Preciso de 3/4 de xícara de óleo. Esta frase eu retirei de uma aula anterior nossa, de uma atividade que resolvemos. Preciso de 3/4 de xícara de óleo. Então, eu preciso de menos do que uma xícara de óleo. Eu preciso apenas de partes. Então, eu estou trabalhando com subunidades de um inteiro. Ou a frase de baixo. Use 1 inteiro e 1/3 de xícara de chá de açúcar. 1 inteiro e 1/3. Ele é um número misto. Misto vem de mistura. Por quê? Parte deste número é inteiro e parte é uma fração. Quando dizemos use 1 inteiro e 1/3 de xícara de chá de açúcar, estou indicando que vou precisar de uma xícara inteira e mais em uma outra xícara apenas 1/3. Então eu tenho uma parte aonde eu uso o todo, toda a capacidade que cabe nesta xícara, e uma outra parte aonde eu necessito apenas de uma subunidade deste inteiro. 1 inteiro e 1/3. Vejam que 3/4 e 1 inteiro e 1/3 são frações. 3/4. Indiquei ali para que você, caso tenha dificuldade de fazer a leitura desta fração, imagino que a escrita irá te ajudar. 3/4 e 1 inteiro e 1/3. Mas aí pergunto a você, estudante, no seu dia a dia, em que situações você encontra as frações?
Você tem no seu cotidiano situações em que a fração aparece? Que situações são essas? Ou seriam apenas nas aulas de matemática que a fração se torna parte de seu dia a dia? Observe. Trouxe 4 exemplos de situações aonde a fração está presente. A fração pode apresentar em embalagens, em pesos, em medidor de combustível, em receitas, em ferramentas. Muito comum a leitura de uma ferramenta, de uma chave, a indicação de sua abertura, utilizando as frações. Mas eu trouxe aqui apenas 4 exemplos. Imagino que você saiba citar outras situações que você acaba vivenciando em seu dia a dia e que as frações se tornam presentes. Quando pensamos em frações, estou me referindo a um inteiro que sempre vou dividir em partes iguais. E vou considerar apenas alguma ou algumas destas partes. Então, por exemplo, nesta imagem, eu tenho um inteiro dividido em 4 partes iguais. E tenho apenas considerado, neste caso está pintado, apenas uma parte. Então, observe, um inteiro dividido em 4 partes iguais. 4 partes iguais. E tenho apenas uma parte, que é esta aqui, que está sendo considerada. Quando pensamos em uma fração, ela tem nomes específicos. O número de cima, que indica as partes consideradas, se chama numerador. E o número de baixo, que indica em quantas partes este inteiro foi dividido, se chama denominador. Observem a informação. O denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Já o numerador indica a quantidade de partes que foram consideradas. Isto é uma fração. É com isso que vamos estar trabalhando hoje e em nossas próximas aulas. Lembrando que o número de baixo se chama denominador e indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. Já o número de cima se chama numerador e indica o número de partes que foram consideradas. Vamos ver se você memorizou essa informação? Relacione a fração à sua representação. Então, eu vou pedir para que você, estudante, faça o desenho dessas representações da fração em seu caderno, copie as frações indicadas e relacione, indique. Cada fração está relacionado a qual representação. Um tempinho para você.
Vamos lá, estudante? Vamos fazer a conferência juntos agora? Pedi que você fizesse a representação em seu caderno e indicasse também as frações. Então, vamos lá. No primeiro desenho, nós temos um inteiro que foi dividido em duas partes iguais. Então, nós temos aqui um inteiro dividido em duas partes iguais. Você se recorda da informação, se é o número de cima ou o número de baixo que indica em quantas partes iguais o inteiro é dividido? É o denominador, não é mesmo? Então, é bem fácil identificar qual fração está representando este desenho. Um inteiro dividido em duas partes iguais e temos apenas uma parte sendo considerada. Essa fração nós lemos 1/2. Muitos costumam chamar ela de metade. Eu tenho metade de 2. Eu tenho a metade do meu inteiro. Na segunda representação, nós temos um inteiro que está dividido em 4 partes iguais. Em 4 partes iguais, esse 4 será representado no denominador, então a fração que indica é a fração 2/4. Temos um inteiro dividido em 4 partes iguais e foram consideradas 2 partes. Observem, numerador, 2. Então, eu leio 2/4. Na última representação, nós temos um inteiro dividido em 6 partes iguais. Olha aqui o nosso denominador, 6. E temos o numerador 3, ou seja, nós temos 3 partes sendo consideradas. A fração que representa
esta imagem aqui é a fração 3/6. Então, temos a fração 1/2, 2/4 e 3/6. Observem que o numerador, eu sempre leio ele da maneira que já estou acostumado. 1, 2, 3. 1/2, 2/4, 3/6. O que modifica em minha leitura é o denominador, que está representando a quantidade de partes iguais em que este inteiro foi dividido. Veja, 2/4. Já estou dizendo que este inteiro foi repartido em 4 partes. 3/6 indica que meu inteiro foi repartido em 6 partes. Percebe? Tem uma outra informação que gostaria de comentar com você, estudante. Você percebeu que a parte pintada nas 3 frações, elas representam a mesma quantidade? São inteiros de mesmo tamanho. A parte pintada nos 3 exemplos, eles representam a mesma quantidade. Isto quer dizer que quando pensamos na fração 1/2, 2/4 e 3/6, estou falando de frações que são equivalentes. Equivalentes vem da palavra igual. São frações iguais, embora representadas diferente. Eu tenho outros algarismos que compõem estas minhas frações. Mas quando eu faço a representação no desenho, observem que a parte que está pintada no cor-de-rosa são todas iguais. Estas 2 partes dá a mesma quantidade dessa. Estas 3 partes representam a mesma quantidade desta e a mesma quantidade desta. Então, nós temos frações equivalentes. Tudo bem até aí, estudante? Vamos continuar? Um desafio para você: pensar, refletir e depois registrar em seu caderno. Sérgio e Mônica receberam folhas do mesmo tamanho. Sérgio dividiu sua folha em 8 partes iguais. E Mônica dividiu a sua folha em 10 partes iguais. São folhas de mesmo tamanho que o Sérgio dividiu em 8 partes iguais e a Mônica dividiu em 10 partes iguais. Em qual dos casos as partes ficaram maiores? Por quê? Vou pedir para que você reflita sobre esta situação, responda em seu caderno. Mas o mais importante é o porquê. Por que as partes de um ficaram maiores do que a do outro? Esse porquê é a parte mais importante desta questão. Um tempinho para você, estudante.
Vamos lá, estudante, fazer essa conferência? Sérgio e Mônica receberam folhas do mesmo tamanho. O Sérgio dividiu sua folha em 8 partes iguais. E a Mônica recebeu uma outra folha do mesmo tamanho da folha do Sérgio, porém ela dividiu em 10 partes iguais. A pergunta era: em qual dos casos as partes ficaram maiores? As partes ficaram maiores na folha do Sérgio. Por quê? Porque ele dividiu em menos partes iguais do que a Mônica. Se você não apresentou dificuldade na hora de descrever este porquê, isso quer dizer que você já compreendeu o conceito de fração, que é o dividir em partes iguais. É eu trabalhar com inteiros de mesmo tamanho e que as divisões que farei precisam ser em partes iguais. Muito bem, estudante. Vamos continuar. Agora sem desenhar, apenas observando a representação numérica. Escreva em seu caderno apenas aquelas frações que equivalem a 1/2. Você terá que usar a imaginação.
precisa pensar nas frações que estão indicadas. Pense no inteiro dividido, por exemplo, em 6 partes iguais, tendo 3 partes consideradas. Em um inteiro dividido em 6 partes iguais e tendo 5 partes consideradas. E faça essa observação nas demais frações. E pense, a parte considerada, ela corresponde à metade deste meu denominador, ou seja, ela corresponde à metade das partes em que este inteiro foi dividido? Se for sim, então ela corresponde a 1/2. Vou dar um tempinho para que você analise as frações representadas e escreva apenas em seu caderno aquelas que correspondem a 1/2. Um tempinho para você. Vamos conferir juntos então? Vamos lá? Bom, vamos primeiramente ler estas frações. 3/6, 5/6, 6/12, 7/10 e 5/10. 3/6, 5/6, 6/12, 7/10 e 5/10. Muito bem. Então, vamos analisar a primeira fração.
3/6. Para corrigir, eu trouxe o desenho, a representação desta fração. Então, observem que eu tenho um inteiro dividido em 6 partes iguais e foram considerados 3 partes. Então, por isso eu tenho 3 partes consideradas de um inteiro que foram dividido em 6 partes. O desenho deixa bem claro que 3 partes correspondem à metade deste meu inteiro, pois nós temos metade deste inteiro pintado. Então, sim, esta fração 3/6 corresponde ou equivale a 1/2. Então, esta é uma fração que você precisa ter registrado lá em seu caderno. Vamos agora para a fração 5/6. Então, trouxe uma representação desta fração, também um inteiro dividido em 6 partes iguais, aonde foram consideradas 5 partes. Temos 5 partes pintadas em azul. Observem que essas 5 partes correspondem a muito mais do que a metade deste meu inteiro. É quase todas as partes deste meu inteiro. Então, a fração 5/6 não corresponde a 1/2, ou seja, ela não corresponde à metade deste inteiro. Tudo bem até aí? Vamos para a próxima? A fração 6/12. Nesta fração, eu trouxe uma representação aonde eu tenho parte pintada, parte não, parte pintada, parte não, para que você pensasse um pouquinho a mais. Temos um inteiro, uma figura plana, diferente dessas duas anteriores. Nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo está repartido em 12 partes iguais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tenho mais 6 partes embaixo, em 12 partes iguais, e está pintado em azul a metade, ou seja, está pintado em azul 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine, estudante, se essa parte pintada estivesse aqui, esta aqui e esta aqui. Ficaria muito nítido que estaria representado, pintado em azul, metade do meu inteiro. Quando ele aparece assim, eu preciso pensar um pouquinho mais, analisar, mas eu tenho 6 partes pintadas, representadas, de um inteiro que foi dividido em 12. 6 é metade de 12. Então, esta representação, essa fração, também equivale a 1/2. 3/6, 6/12 são frações equivalentes. Lembra que eu comentei nas telas anteriores? Equivalentes, elas são iguais. Então, 3/6, 6/12 são frações iguais, equivalentes a 1/2. Vamos agora para a análise da fração 7/10. Tenho aqui um inteiro que está dividido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes iguais e foram consideradas 7 partes. Por isso a fração 7/10. Ou seja, nós temos 7 partes pintadas aqui em azul. Então, a fração 7/10.
representação demonstra que as partes consideradas são maiores do que a metade. Porque a metade de 10 partes iguais são 5. 7 partes são mais. Então, não corresponde a 1/2. E a última fração, acabei de dar a dica a você, a fração 5/10. Tenho um inteiro dividido em 10 partes iguais, aonde foram consideradas 5 partes, que estão pintadas em cinza. Observem pela imagem que essas partes consideradas representam a metade do meu inteiro. Então, a fração 5/10, sim, ela equivale a 1/2. Então, nós temos frações equivalentes a 1/2. A fração 3/6, 6/12 e a fração 5/10. Tudo bem até aí, estudante? Vamos para mais uma atividade? Como sobremesa, os amigos pediram morangos e na porção vieram 18 morangos. Leonardo comeu 6/18 dos morangos. O César comeu 3/18 dos morangos. E Márcia comeu 6/18 dos morangos. Observem que Leonardo e Márcia comeram a mesma quantidade. E o César comeu apenas 3/18 desses morangos. Então, o César comeu um pouco menos. Como é que nós representamos essas frações? 6/18. O 6 corresponde às partes consideradas pelo Leonardo. Então, observem que o 6 está o morango. Quantos morangos foram servidos? 18. Então, de 18 morangos, o Leonardo comeu 6. O César comeu 3 morangos desses 18. Então, a fração é 3/18. E a Márcia é 6/18, porque é a mesma representação do Leonardo. Agora, pergunto a você, estudante, sobraram morangos? Fica esse desafio para você pensar e responder lá em seu caderno. Na próxima aula, nós iniciaremos discutindo novamente este problema. O Leonardo comeu 6/18 dos morangos. O César, 3/18 do morango. E a Márcia, 6/18 do morango. Sobraram morangos? Quantos morangos foram comidos? Fica aí o desafio para você, estudante. Vou dar um tempinho para que você pense a respeito da resposta e volto rapidinho com você.
estudante. Leonardo comeu 6/18, mais 3/18 do César dá um total de 9/18, mais 6/18 da Márcia dá um total de 15/18. Ou seja, dos 18 morangos, eles comeram 15. Então, a fração que representa a parte que foi comida é 15/18. Sobraram morangos? Sim. Quantos morangos? 3. 3 morangos de um total de 18. Então, a fração da parte que sobrou é 3/18. Nós iremos retomar estas questões em nossa próxima aula e iremos resolver mais atividades envolvendo frações. Muito obrigado. Nossa aula se encerrou. Até uma próxima aula.